Vamos lá, galera, canal Aposta da Dupla de volta aí nesse sabadão, dia 3 de junho. Então estamos aí para mais um dia de análise, palpites, cenários para o trade e as nossas apostinhas aí depois de análise de cada jogo, né? E o nosso bilhetinho no final do vídeo. Então hoje, sabadão, como de costume, vão trazer 10 jogos, né? Então grade cheia aí, vamos passar pelo campeonato coreano aí do Brabo Ulsan, que nos deu uns green aí no nosso grupo do Telegram. Então vamos passar também final da FB Pokal, né, Daniel? DFB Pokal. Isso aí, FA Cup também, final. Temos Brasileirão e Campeonato Argentino. Então, como de praxe aí, eu e meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que está nos acompanhando. E já pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho com todas as notificações. Sem muita enrolação, gurizada. Bora pros jogos. Jeonbuk Motors contra o brabíssimo Ulsan pela Coreia aqui, né? Primeira divisão, 16ª rodada, às 4h30 da manhã, pessoal. Então, ficar ligado aí que o jogo já é agora praticamente, né? Na sequência aí do vídeo. A gente vê aqui, ó, o histórico de confronto entre as duas equipes. A gente vê que mais antigamente aqui, em 2020 ali, né? O Jeonbuk vinha bem, né? Conseguindo aí vantagem sobre o Ulsan. Mas nos últimos jogos aí, né, da final da temporada passada e nessa temporada, o Ulsan, o Brabo, venceu aí o Jeonbuk, né? Então vem num momento melhor, né? Como a gente também pode ver aqui na Race, pessoal. A Race do Jeonbuk tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. E o Ulsan tem apenas 1 derrota, 3 empates e são 6 vitórias, né? Pegou uma sequência de 6 vitórias aqui. É uma equipe que a gente pegou alguns greens essa temporada, né? A gente tem mandado ali principalmente esses jogos do Sun, a gente manda no Telegram, né? A gente não trouxe tantos jogos do Sun no vídeo, mas hoje a gente trouxe para vocês. Até foi nesse jogo aqui, que a gente pegou 2 greens no jogo do Sun. Pegamos tanto em cantos quanto no match odds, né? A gente conseguiu, o Sun saiu perdendo, a gente conseguiu buscar essa recuperação aí. Então a gente conseguiu botar uma grana no bolso. Pessoal, ficar ligado aqui, questão dos gols, né? O Sun tem 2 joguinhos de 1-0, mas de resto aqui, cara, tudo jogos bem movimentados, né? Então, jogos com muitos gols. É uma equipe aí que, cara, joga pra frente e acaba cedendo muito espaço aí pro contra-ataque, né? Então, de vez em quando aí, sofre seus golzinhos. Foi assim nesse jogo aqui, cara. Tomou 3 contra-ataques, teve um volume muito maior, um volume absurdo de chances e tudo, e acabou tomando 3 gols ali em 3 ataques, o que acabou complicando aqui um pouco a situação do Ulsan nessa partida, né, que não conseguiu a vitória. Mas a gente vai ver aqui pelo lado do Jeonbuk aqui, né, tem joguinho de 1-0, tem esse 0-0, e tem mais 2 1-0 aqui, né, mas, cara, é interessante também para esse meio, principalmente por causa da postura do Ulsan, né, como eu comentei para vocês. O Ulsan, ele joga realmente para cima, né? E acaba cedendo espaços. E é uma equipe aí, cara, sempre marca seus gols aí. Então não é à toa aí que dos últimos 10 jogos marcou em todos. Então tem um ataque muito forte. Então o golzinho do Sun sempre sai nos jogos, né? A gente vê que o Sun é o líder, né? Uma belíssima vantagem sobre o segundo colocado aqui, 11 pontos. E o Jeonbuk tá lá na 7ª colocação com apenas 18 pontos, 20 pontos a menos que o Sun, né? Pô, o Sun tem mais que o dobro de pontos que o Jeonbuk. Então, realmente é uma campanha bem, bem diferente, né? Deixa eu ver, como eu falei, a questão dos gols. O Sun em 15 partidas fez 32 gols. É uma equipe que sofre uma média de 1 gol por jogo aí e marca uma média de 2, né, gols por jogo. Então, bem interessante a questão dos gols, principalmente nos jogos do Sun. A gente vê o Sun fora de casa aqui, pessoal. Apenas 1 derrota, né? São 6 vitórias. E o Jeonbuk em casa é uma campanha bem oscilante, né? Ganha, perde, né? A gente vê que são 3 derrotas, 3 vitórias, um empatezinho. Então, o que eu posso aconselhar para vocês aqui, pessoal? Para botar no bilhete, é esse 1,5. E também aqui para questão do match odds, pessoal.
ficar do lado do Ulsan, né? É o brabo, é o líder, uma vantagem absurda aí no campeonato. Então, colocar em um par, ainda mais com essas odds aqui, ó. Até caiu a odd, né? Ontem tava bem mais alta, tava por volta de 2,50, 2,60, mas ainda tem muito valor, né? O pessoal pesou aqui para cima do Ulsan. Então, botar aí dupla chance, empate anula, cara, muito valor aí. Até quem for mais na cautela, um handicap mais um aí para ficar protegido, para colocar num bilhete aí, cara, muito, muito bom. E pro trade, pessoal, é buscar sim essa. Cara, até esse back, a equipe do Sam, tem muito valor aí. Ou um lei, a equipe do Jambuque também. Cara, quem for mais na cautela, bem interessante, né? Mas, sinceramente, acredito que dê padrão pra gente buscar esse back, a equipe do Sam. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um handicap menos 0,25 para o Sam, pagando 1,87. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Ulsan. Manchester City contra o Manchester United, final da FA Cup, às 11 horas da manhã. A gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. 5 vitórias para cada lado, um empatezinho e jogos bem movimentados, né? A gente tem apenas um 0-0 e 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols. Então, é a primeira coisa já que para aconselhar para vocês é buscar já esse e-mail, né? Um e-mail que já vem muito quente aqui para esse confronto. A gente vê a race das duas equipes aqui. O City com uma race muito boa. São 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Sendo que aqui o City jogou esses 3 jogos aqui, né? Aqui com equipe reserva nesses dois e aqui com equipe mista. Então aí foi Cara, foram só cumprir tabela, né? Porque já era campeão, então já estava se preparando aí para essa final da FA Cup e principalmente aqui para a final da Champions League, né? E aqui a gente cravou aqui, né? Esse resultado aqui, né? A gente falou que o Brentford vinha muito forte aí, o City com a equipe reserva e tava com uma odd bem esmagada, né? Pegamos até o handicap positivo a favor do Brentford e conseguimos pegar esse green aí com muita tranquilidade aí. Não vi mais ninguém aí pegando alguma coisa contra o City nesse jogo aí. Então aí tem que valorizar aí o trabalho dos guri, né? Já o United aqui, cara, deu uma oscilada fortíssima, né? Foi eliminado pro Sevilha aqui de uma forma até vergonhosa, né? E emendou uma sequência simplesmente horrível. Mas agora aí vem de 4 vitórias consecutivas, né? Claro que pegou equipes aqui também, tirando o Fulham aqui, não é também o bicho. Mas, cara, venceu o Chelsea, que é um saco de pancada, venceu o Bournemouth, o Wolverhampton. Então são adversários aí que realmente não fazem muita frente aí com ninguém, né? Então, o United tá, claro, vendo uma sequência interessante, mas não é lá essas coisas, não. O que eu posso aconselhar para vocês aqui, pessoal, para colocar no bilhete? Como eu falei, um e-mail muito interessante aí pelo confronto direto das duas equipes, né? E o City também é uma máquina de marcar gols. E também alguma coisa pro lado do City aqui, né? Apesar dessa odd estar bem esmagada aqui contra o United, acredito que o City consiga essa vitória até de forma tranquila. Então eu buscaria aqui um empate anula para colocar no bilhete. Não vejo o City perdendo essa partida. Acho que tem muito valor. E para o trade é buscar esse back, a equipe do City, né? Odd de quase 1,60 para o Brabo. Acredito que dê muito padrão aí, a gente consiga ter janelas de oportunidade para trabalhar aí no primeiro tempo, né? Pegando esse back, a equipe do City. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap menos 0,75 do Manchester City, pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 3-1 City. Leipzig e Frankfurt, né, pela final da DFB Pokal, às 3 horas da tarde. A gente vê aqui, pessoal, histórico de confrontos. São 3 vitórias para o Frankfurt, 2 vitórias para o Leipzig, 4 empates. Então é um confronto equilibrado, né? No último jogo aí, o Leipzig venceu por 2-1, né, nesse ano aí. A gente vê que a race do Leipzig, uma race, cara, espetacular, né? 9 vitórias, apenas uma derrota.
E já aqui o Frankfurt com uma race oscilando muito, né? São 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. A equipe que realmente meio que perdeu o rumo na finaleira do campeonato aí, enquanto o Leipzig veio atropelando geral, né? Até complicou muito aqui a situação do Bayern de Munique, mas o Dortmund fez questão de facilitar para o Bayern ser o campeão novamente, né? Então, cara, campanha muito boa aí do Leipzig nos últimos jogos, né? A gente vê aqui, pessoal, nas fases anteriores aqui, cara, somente atropelo aqui da equipe do Leipzig e tem a equipe do Frankfurt também, né? Veio passando por todo mundo muito bem, né? Até na semifinal pegou que, cara, a equipe do Stuttgart ali que tá até disputando ali a relegation. Então, cara, uma equipe aí já bem mais fraca e venceu apenas por 3-2 e já veio com as calças na mão aí para essa final aí contra a excelente equipe do Leipzig. Pessoal, aqui não vou inventar, né? A gente vê aqui que gols é muito forte, né? A gente vê que todos os jogos aqui da equipe do Frankfurt tivemos 2 ou mais gols. E o Leipzig aqui tem 3 joguinhos de 1-0, né? Todos os jogos com gols. Mas aí 3 vitórias do Leipzig, que foram apenas 1-0, né? Uma equipe que tem sofrido aí poucos gols, né? Tem marcado aí e conseguido segurar os placares. Então, cara, também é interessante gols, né? Também é interessante gols, ainda mais tratando de uma final aí que se uma equipe abrir o placar, a outra vai ter que se expor, vai ceder espaço, não adianta. Então, cara, acredito aqui que esse e-mail seria muito interessante para colocar no bilhete e, no meu ponto de vista, trabalhar algo a favor da equipe do Leipzig, que vem num momento muito bom, né? Tá com uma odd esmagada aqui por uma final também, mas, cara, não adianta, né? O Leipzig vem muito bem. Então, no meu ponto de vista, eu aconselho vocês a buscarem um empate anula, um dupla chance para colocar no bilhete aí. Muito interessante aí para se trabalhar. E já no trade, pessoal, vai tentar buscar sim esse back equipe do Leipzig. Também dá para trabalhar, se for mais na cautela, um lei equipe do Frankfurt. Né? Eu vejo aí que o Leipzig é mais equipe, está no momento melhor e acredito que vença esse confronto aí no tempo normal. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui a vitória do Leipzig. Não vou inventar moda ali. Gols também é interessante, mas como o Leipzig tem algumas vitórias de apenas 1-0, eu vou cravar aqui essa vitória do Leipzig nesse confronto. E o meu placar para esse jogo, 2-0 Leipzig. Fortaleza e Bahia pela 9ª rodada Brasileirão Série A às 4 horas da tarde. A gente vê que o histórico de confrontos, pessoal, confronto equilibrado também. A gente vê que são 4 vitórias aqui do Fortaleza e 3 vitórias do Bahia e um empatezinho, né? Vantagem que o Fortaleza vem de 3 vitórias consecutivas, né? Vem aí num momento interessante aí contra o seu rival. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Fortaleza com uma race melhor, né? Deu uma oscilada, mas parece que conseguiu botar o trem no trilho de novo. Vê que são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas aqui da equipe do Fortaleza, né? Perdeu pro Bravo, Palmeiras também não conta tanto, né? O tropeço mesmo foi contra o América. E já a equipe do Bahia não está atravessando um bom momento, né? Apesar de ter conseguido essa classificação aqui contra o Santos, a gente vê que tem apenas 3 vitórias na race, né? E, pô, vitórias aqui sobre Volta Redonda, o Coritiba e o Vascão, né? Bah, o Vascão, olha, o Vascão. Então, aí, equipes aí que não estão bem, né? O Vascão é louco para voltar para a Série B, impressionante. E, pá, o Coxa tá muito mal essa temporada, e meu Deus do céu. Vamos ver se o Coxa consegue reagir, mas tá difícil. E volta redonda, né? De resto, aqui o Bahia perdeu 4 jogos, né? Perdeu até para a equipe do Internacional, que, cara, não vencia de ninguém. Né? E o Bahia conseguiu perder para o Inter. E 3 empatezinhos. Cara, situação complicada aqui pro Bahia. O que chama atenção aqui nessa race do Bahia é gols, né? Uma equipe que sofre muitos gols, tem esse 0-0, tem uma vitória de 1-0 sobre o Vasco. O Vasco não conseguiu marcar, né? Teve 600 chances e não marcou. De resto, pessoal, tudo jogos movimentados aí, 2 ou mais gols. A equipe do Fortaleza também é uma equipe que chama para os gols, né? Tem 2-0 aqui na race, esse último jogo 1-0 sobre o Palmeiras. O Palmeiras também já tinha 3-0 de vantagem, então jogou aí só morcegando o jogo.
Mas de resto aqui, pessoal, tudo 2 ou mais gols. E também aqui a gente vê no confronto direto, 8 jogos. E, cara, dos 8, 7 jogos tivemos 3 ou mais gols, né? Então, cara, confronto bem movimentado entre as duas equipes. Aí realmente é de se esperar gols. Ficar ligado, pessoal, como em todos os jogos do Brasileirão, hein? Na próxima rodada, em muitos times envolvidos em Libertadores, em Sul-Americana. Então, ficar ligado nas escalações. A gente vê que Fortaleza tem um jogo aqui contra o Estudiantes Mérida aqui. Só que o Fortaleza está numa situação muito tranquila na Sul-Americana, né? Venceu todas as partidas. Então tá disparado na liderança aqui. Na verdade, que se empatar esse jogo já garante a classificação, né? Primeiro lugar ali. Claro que se vencer daí. Se empatar, ainda pode ser que perca por causa do saldo, mas é meio impossível, porque o Fortaleza tem um saldo absurdo. E vai pegar simplesmente o bônus do campeonato. Não venceu, não fez nenhum ponto, né? Ainda é o pior time da Sul-Americana. Então tem tudo aí pro Fortaleza aí não se preocupar, podendo até poupar nesse jogo aqui e conseguir um placar interessante aí contra o Estudiantes Mérida. Então o foco realmente vai ser nesse jogo contra o Bahia, né? Acredito que o Fortaleza venha com tudo para conseguir essa vitória aí sobre o seu rival, né? E a gente vê que tem uma odd, cara, bem esmagada aqui para um clássico tão quente, né? Mas, cara, realmente Fortaleza tá num momento muito melhor, não tem muito o que inventar, né? Acho que essa odd poderia estar um pouco mais alta por se tratar de um clássico e um histórico aqui equilibrado, né? Mas, cara, o que eu aconselho para vocês aqui? É match odds pro live, né? Ficar de olho aí se realmente Fortaleza vai vir com a equipe titular, né? Porque essa odd aí para ser a equipe titular aí. E se vai estar aí conseguindo realmente esmagar o Bahia, né? Para se trabalhar nessa odd. Caso o Fortaleza venha com uma equipe mais mista aí, e o Bahia consiga se impor, aí dá para tentar buscar esse ler o Fortaleza, principalmente no início da partida ali, para tentar pegar essa correção, né, no trade aqui. Então é interessante esses dois cenários. A questão dos gols, pessoal, a gente vê aqui que o 2,5 tá partindo de 1,84, também é muito interessante para esse confronto, como a gente mostrou ali, dos últimos 8, em 7 tivemos mais de 2,5. Então aí eu acho que é uma odd bem interessante para se trabalhar nesse confronto aí, que, cara, tem tudo para ser movimentado. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 2,25 gols, né, asiático aqui, pagando 1,65. E, cara, se tu tem dúvidas sobre esses mercados asiáticos de gols, né, das linhas aqui dos times, por exemplo, se menos 0,25, menos 0,75, dá uma olhada na descrição do vídeo aí. Tem outro vídeo que a gente está ensinando para vocês aí tudo sobre linhas asiáticas aí, tirando todas as dúvidas, tá? E meu placar para esse jogo, 3-1 Fortaleza. ABC e Novo Horizontino, 10ª rodada da Série B às 5 horas da tarde. E vê aqui, pessoal, a race das duas equipes nos últimos 10 jogos, né? Não tivemos confronto nos últimos 3 anos. E, cara, o ABC numa situação, cara, terrível aqui, né? Apenas uma vitória, né? São 6 derrotas e 3 empates. Campanha horrível do ABC, horrível. E aqui a gente vê o Novo Horizontino, né? Uma race melhor, né? Não tá espetacular, mas é uma race boa. São 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Uma equipe que perde pouco, né? A equipe do Novo Horizontino. Então, ele vem num momento interessante aí na Série B, a equipe do Novo Horizontino, né? A gente vê que o Novo Horizontino é o vice-líder, né? Se vencer aí, contando com o tropeço do Vitória, assume a liderança do campeonato. E já o ABC é o lanterna aqui, né? Equipe que em 9 jogos marcou apenas 5 gols. Campanha horrível do ABC. Como mandante, tem a 19ª colocação, né? O segundo pior mandante da competição. E vai enfrentar o Novo Horizontino, que é simplesmente o melhor visitante. Uma campanha muito boa, fora dos seus domínios. E aqui a gente vê, pessoal, o ABC, quando joga em casa, tem essa vitória de 1-0 aqui. De resto, 3 derrotas e todos os jogos aí com 3 gols, né? Jogos movimentados. E já a equipe do Novo Horizontino perdeu apenas no primeiro jogo fora de casa. De resto, aqui 3 vitórias e um empatezinho. E todos os jogos tivemos 2 ou mais gols.
Então, cara, interessante esse cenário aí. A gente sabe que a Série B é under, mas quando o ABC joga em casa e o Novo Horizontino joga fora de casa, esse e-mail vem quentíssimo, quentíssimo aqui para esse confronto. O que mais que eu posso aconselhar para vocês, pessoal? Cara, por essas odds aqui, para botar no bilhete, vejo muito valor aí colocar aí um empate a nulo, um dupla chance, até um handicap mais um aí do Novo Horizontino, pela campanha excelente que vem fazendo fora de casa, e vai pegar aí simplesmente o ABC que, cara, tá na última colocação, campanha horrível como mandante. Então, vou tentar sim trabalhar algo a favor do Novo Horizontino para colocar no bilhete. E no trade, mesma situação, né? Trabalhar esse lei, equipe do ABC, do meu ponto de vista, é a dica top aí. Só vim tentar aí, não, só o Novo Horizontino não perder que a gente consegue pegar esse green. Então, cara, muito interessante pegar até uma pegar esse golzinho do Novo Horizontino no primeiro tempo aí nesse trade. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar um handicap 0-0, né? Linha asiática aqui do Grêmio Novo Horizontino, pagando 1,62, né? Seria a mesma coisa que o empate anulo, draw no bet. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Novo Horizontino. Atlético Paranaense e Botafogo, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, nona rodada aí do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Botafogo, 3 vitórias do Atlético Paranaense e um empate. E aqui a risca das duas equipes, né? As equipes que vão se reencontrar nesse sábado, então se enfrentaram agora na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tinha vencido o Botafogo em casa de 3-2, o Botafogo venceu esse último jogo na quarta-feira por 1-0, né? E foi eliminado aí, o Atlético passou nos pênaltis, então deixou para trás o Botafogo, e apesar do Botafogo viver um excelente momento, né? Dos últimos 10 jogos do Botafogo, 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Atlético Paranaense, né, vem num momento conturbado, né? Vem de 4 derrotas seguidas, apesar de ter se classificado nas Copas, né? Mas vem de 4 derrotas seguidas aí. Nos últimos 10 jogos tem 5 derrotas e 5 empates. Tive aqui na próxima semana aí, né? Então o Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertad num grupo aí que tá abertíssimo, né? Então tudo pode acontecer nesse grupo do Atlético Paranaense. E o Botafogo vai aqui enfrentar a LDU, que, né, já é a primeira, segunda vaga. Hoje o Botafogo é líder, né? A LDU é segundo colocado, então é confronto direto. O Botafogo joga por um empate lá, mas caso perca o seu jogo, vai ficar com a segunda vaga aí da Sul-Americana, que enfrenta o terceiro colocado da Libertadores, né? Então, querendo ou não, o Botafogo aí está encaminhado para a próxima fase da Sul-Americana, mas sempre bom passar em primeiro, né? Então, a gente vê no Brasileirão, o Botafogo é o líder, né? Então, tem 5 pontos a mais do que o vice-colocado Palmeiras, né? O Botafogo vem numa campanha em casa muito forte, mas vai jogar fora de casa. Fora de casa tem a sexta melhor campanha no momento, 2 vitórias e uma derrota. Atlético Paranaense, que é 11º, em casa é o sexto melhor mandante, 3 vitórias e uma derrota, né? A gente vê que o Atlético Paranaense ganhou do Curitiba, Flamengo e Goiás perdeu para o Grêmio, Botafogo ganhou do Flamengo e Bahia e perdeu para o Goiás. Pessoal, aqui ó, chama atenção aqui, né? Gols, né? Jogos do Botafogo, 3 ou mais. Atlético Paranaense aí, teve 2, o restante 3 ou mais também, né? Isso no caso afora. Se a gente pegar a raiz dos últimos 10 aqui, tendência Atlético Paranaense over, né? Já desse último jogo contra o Botafogo ter sido 1-0. Os outros jogos aí tudo 2 ou mais gols. Já pelo lado do Botafogo, né? Temos 2 1-0 e 0-0 aqui de restante 2 ou mais. Vamos para as odds, pessoal. Então não temos aqui na Academia das Apostas, vamos para Betano aqui. A gente tem um Atlético Paranaense 2,18, Botafogo a 3,55. Então para o trade aí, pessoal, primeira coisa a se fazer é olhar as escalações, né? Então, como eu trouxe ali, o Atlético Paranaense tem um jogo duríssimo pela Libertadores, o Botafogo tem um jogo duro também pela Sul-Americana, mas acho que o Botafogo aí também está com duas atenções, né? Pô, vem muito bem no Brasileirão. Já o Atlético Paranaense a gente sabe que no Brasileirão sempre
dá aquela acochambrada, né? Prioriza sempre as Copas. Então, tendência aí de repente, o Atlético Paranaense dar uma poupada aí. E o Botafogo pode aproveitar isso, né? Então, cara, tentar trabalhar de repente esse lei a equipe do Atlético Paranaense. Sei que é um jogo duro. E o Atlético Paranaense em casa é bem forte, mas, cara, o Botafogo vive um excelente momento aí. Então, dá pra gente tentar extrair algum lei aqui, a equipe do Atlético Paranaense, ou buscar aquele 1,5 gols, né? Para pôr no bilhete 1,5, né? Se for no match odds no bilhete, pô, botaria um handicap positivo do Botafogo aqui, um +1, que poderia perder por um gol de diferença, né? Ou até mesmo o +2 europeu, né? Então dá para pôr no bilhete aí, ficar do lado do Botafogo, ou 1,5 gols no jogo. E já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Botafogo, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-1 Botafogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro, então clássico mineiro aí do Brasileirão, 6h30 da tarde, na rodada do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Só campeonato mineiro, então no Brasileirão aí a gente sabe que o Cruzeiro tava dando uma voltinha ali na Série B, ali, fez uma pequena viagem, né? De 3 anos, acabou voltando agora. Então, confronto nos últimos 3 anos, a gente tem uma vitória do Cruzeiro, 3 vitórias do Galo e um empate. Se a gente abrir a race aqui, cara, andada até é curioso, né? A maioria das vezes que o Atlético jogou em casa aqui foi que venceu, né? Daí o Cruzeiro, quando jogou em casa, não perdeu, empatou ou ganhou. Então é um dado interessante quando a equipe é mandante, né? Tende a levar vantagem aí no confronto aí histórico aí entre as duas equipes. Vamos para a race aqui das duas equipes. Cara, as duas equipes eliminadas aí na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro tinha feito um bom resultado contra o Grêmio, tinha empatado, conseguiu perder para o Grêmio aí no jogo de volta na sua casa no Mineirão. E o Galo aí estava com 2-0 de vantagem, conseguiu tomar 2-0 do Corinthians e perdeu nos pênaltis. Então as duas equipes acabaram sendo eliminadas aí. Nos últimos 10 jogos do Cruzeiro, a gente vê que tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Nos últimos 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Já o Galo aí nos últimos 10, 7 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Nos últimos 2 aí, 1 empate, 1 derrota. Então no meio de semana o Galo tem Libertadores, né? Num grupo dificílimo, que é o grupo do Atlético Paranaense também, que a gente trouxe análise no jogo anterior. Então, cara, jogo duríssimo. O Atlético Paranaense precisa vencer esse jogo aqui. Vai pegar o Alianza Lima para tentar encaminhar a vaga para as oitavas, né? Já o Cruzeiro vai ter a semana livre, então vai se preparar, se preparou para esse clássico, depois vai ter a semana toda para se preparar o próximo jogo também, não vai ter nenhum jogo importante, então tem esse dado curioso aí, né? Então a gente vê que o Atlético Mineiro é o 4º colocado, o Cruzeiro é o 7º, o Cruzeiro quando joga em casa, 15º melhor mandante, 2 vitórias, 2 derrotas, já o Galo jogando fora de casa, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Então aqui a gente vê a campanha das equipes, né? O Cruzeiro ganhou do Santos e do Grêmio, perdeu para o Fluminense e Cuiabá, já o Galo ganhou do Curitiba e do Cuiabá e perdeu para o Botafogo e empatou com o Santos. Então a gente vê aqui que os times oscilam entre over e under, né? Então, clássico também, sempre complicado a gente trabalhar alguma coisa no pré-live, né? Tanto no match odds quanto no mercado de gols. E a gente vê que nos últimos 10 jogos aqui, pô, o Galo até é over, né? Até a gente já trouxe essa análise também no jogo do Corinthians e Galo. A gente pegou um over 2 asiático, acabou dando push. Então, os times do Cudê, né, tem característica aí de sair no mínimo 2 gols aí nos jogos, né? Toma, faz, então é um time que tenta ir para frente, né? E acaba cedendo muito espaço também. Então, cara, 1,5 aí nos jogos do Galo aí, jogos do time do Cudê, normalmente bate. E o Cruzeiro, né, vinha também batendo, mas aqui teve 1-0, 2 derrotas por 1-0, né? E teve essa vitória contra o Grêmio também por 1-0. Então o Cruzeiro dá aquela meia oscilada, né? De às vezes alguns jogos mais over, às vezes uns jogos mais under. Vamos para as odds, pessoal. Temos um Cruzeiro a 3,75, o Galo a 2,18,
Para o trade, pessoal, o Cruzeiro vai estar jogando em casa, né? Então é o mandante. Então, pelo dado histórico ali que a gente trouxe, né? Bom trabalhar alguma coisa do lado do Cruzeiro, né? Sabe que o time do Galo aí é um time melhor qualificado, melhor tecnicamente, né? Mas o Galo tem pedreira durante a semana, tem prioridade, né? Libertadores. Então, tendência aí de time misto aí do Galo, né? Time misto, time reserva. E o Cruzeiro aí é para vir com força máxima. As duas equipes, né, acabaram sendo eliminadas, estão tão meio abaladas, estão precisando dar a resposta. Só que o Cruzeiro aí vai ter a semana livre depois e o Galo vai ter a Libertadores. Então, com certeza vai dar descanso para de repente alguns jogadores, né? Então, cara, acho que no interessante é tentar buscar um lei equipe do Galo aí no trade. Para mim aí, pô, o Galo tá como favorito. Então, dependendo da escalação aí, essas odds pode se inverter até no momento que sair as escalações. Não digo se inverter, mas dar uma ajustada um pouco a odd do Galo um pouco para cima, do Cruzeiro baixar um pouquinho, porque se o Galo aí for com o time reserva, não vejo esse favoritismo todo aí pro lado do Galo. Já o mercado de gols, pessoal, fico de fora aí no primeiro momento. A gente vê que o menos de 2.000 está em 73, o mais de 2.000 2,10. Então, clássico, né? Como eu trouxe ali o time do Galo ali, pô, provavelmente ali sempre sai 2 gols e o Cruzeiro ali tá oscilando bastante. Então, no match odds ali ficaria mais para um ler a equipe do Galo, né? Se for para pôr algo no bilhete, pegaria algum handicap positivo a favor do Cruzeiro aí, né? O mais um asiático, mais 2 europeu. Acho que para completar o bilhete está de bom tamanho. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Cruzeiro, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 1-0 Cruzeiro. América Mineiro e Corinthians, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, nona rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do América, uma vitória do Corinthians e 13 empates, né? Aqui a race horrível aí das duas equipes, uma race quase idêntica, né? Então, o América aí, nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, né? Então, vive num momento horrível o América aí. E, cara, conseguiu a classificação em cima do Inter aí, meu Colorado. Inacreditável aí. América pegou o time mais fácil, né? Que tinha para pegar aí no sorteio. Cara, conseguiu, o Inter conseguiu perder para esse América aí, que é um time horrível aí, lutando para não cair no Brasileirão. Tá muito mal. E o Colorado em casa conseguiu entregar, né? Mas vamos ao que interessa, a análise do América Mineiro e do Corinthians aqui, né? Corinthians nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Então, 2 vitórias seguidas aí, né? Então, pô, fechou aí, engatou 2 vitórias. Vamos ver se engrena, né? O trabalho aí do professor Vanderlei Luxemburgo. Não tinha vencido ainda, venceu agora as últimas duas por 2-0, né? E dois adversários duríssimos, né? Fluminense e Atlético Mineiro, né? E precisando reverter um resultado adverso de 2-0. Então, né? Corinthians chega com moral, né? Contrário do América Mineiro, que se classificou meio que ali com as calças na mão, né? O Inter abriu 3-0, a América ali fez um gol de cabeça no segundo tempo e conseguiu se classificar nos pênaltis também. Mas, cara, tipo, no momento que o Corinthians chega, e o Corinthians para mim chega num momento muito melhor aí, até a motivação dos jogadores, né? Pô, conseguiu uma virada de chave aí no momento certo, voltou a vencer no Brasileiro e ganhou do Galo e conseguiu essa classificação. Te ver que América Mineiro tem a Copa Sul-Americana no meio de semana, o Corinthians tem a Libertadores, então as duas equipes precisam vencer, né? Então não tá uma situação tranquila para nenhuma das duas. Então, jogo duríssimo aí também, então com a cabeça aí na, no meio de semana, né? Mas o América aí tem que abrir o olho no Brasileirão também, né? Porque começou muito mal, dependendo, não pode deixar tão de lado o Brasileirão, porque senão pode cair, né? Às vezes vai dar prioridade para as Copas aí, mas pode ser que caia. E o Corinthians aí vem embalado, né? Vem embalado aí, mas como eu falei também, precisa vencer o Independente Del Valle aqui, se quiser passar de fase na Libertadores. Vamos para a tabela, pessoal. Então a gente vê aqui que o Corinthians 14º, né? Então
E o América Mineiro vice-lanterna aqui, 19º. América Mineiro jogando em casa, 17ª campanha, uma vitória e 3 derrotas. E o Corinthians fora de casa, 4 jogos, 4 derrotas, né? Então, perdeu aqui Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Goiás. 4 times chatos, né, de jogar contra os seus mandos de campo, né? E já o América Mineiro que ganhou do Fortaleza, uma boa vitória, né? Perdeu para o Cruzeiro, normal. Para o Cuiabá, teria que ter vencido, né? Ainda mais jogando em casa, que é confronto direto. E para o Fluminense aqui, normal perder, né? Tive aqui o América aí, o 1,5 batendo direto. O do Corinthians aqui, 3 jogos bateu e um não, né? Contra o Flamengo foi apenas 1-0. E aqui, se a gente vê a race nos últimos 10 jogos, o América sendo uma equipe bem over, né? No mínimo 2 gols, com certeza está entrando. E o Corinthians, né? Tá sendo um pouco mais over aí, mas né, tem algumas oscilações aí em under, né? A gente vê que 2 jogos aqui foi under, né? Corinthians aí que historicamente, né, vinha de bons anos aí sendo uma defesa bem sólida e essa temporada aí não tá muito bem, né? Mas vem de 3 jogos aí sem tomar gols. Então vamos ver se o professor Vanderlei aí conseguiu ajustar o time, né? Vamos para as odds, pessoal. Então, a academia ali não está aberto. Vamos para a Betano aqui. Temos um América 2,37, Corinthians a 3,05 para o trade, pessoal. Apesar do Corinthians ter perdido todas fora de casa, eu acho que está muito esmagada essa odd do América. Então, para mim, deveria estar no mínimo iguais essa odd, um 2,60, 2,70 ali para cada lado, 2,80, né? Estaria uma linha de um DNB. Então, cara, para mim é lei a equipe do América aqui. Então, o América não é um grande time, né? Então, vem fazendo um péssimo Brasileirão aí. Na Copa do Brasil só passou porque jogou contra o Inter, né? Se pegasse qualquer outro time aí de um nível superior ao time do América, teria passado, né? Então, cara, para mim o América aí também forte candidato a cair, se não melhorar aí, se as coisas não se ajeitarem. Então, para o trade, acho interessante buscar esse lay equipe do América, né? Mercado de gols aqui, a gente vê que o 2,5 está 2,18. Me agrada aí trabalhar 1,5 como de praxe no Brasileirão, né? Mod de 1,40 para pôr no bilhete é uma excelente odd, né? E para pôr no bilhete aqui, eu botaria algo, um handicap aí a favor do Corinthians. Para mim, essa odd do Corinthians aqui está bem alta. Então, pegaria um handicap aqui, um handicap europeu mais 2, né? 1,19 que é interessante. Daria para pôr aqui um mais 0,75, mais um em alguma casa aí que tem um mais um asiático, dá para pôr também, ou até mesmo esse dupla chance, né? E já minha entrada pré, pessoal, vai ser esse dupla chance do Corinthians, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 1-1. Rosário Central e Instituto, Superliga Argentina, 7 horas da noite, 19ª rodada do campeonato, confronto nos últimos 3 anos entre as equipes não temos, né? Então o Instituto subiu essa temporada. Quem tiver a race dos últimos 10 jogos, então o Rosário vem de 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates, e o Instituto aí, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então aqui é o que me chama a atenção, Rosário as 2 derrotas jogando fora de casa, né? E o Instituto as 2 vitórias jogando em casa. Vamos para a tabela aqui, Rosário Central sexto colocado, né? Vem fazendo aí um bom início de campeonato. Instituto aqui, a briga é para se manter, né? Na primeira divisão argentina. Então é 18º. A gente vê que o Rosário em casa é o segundo melhor mandante, né? 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. E o Instituto fora de casa, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Então a gente vê aqui, né? Então o Rosário vem muito bem jogando em casa, né? Então 2 empatezinhos. E o Instituto fora de casa aí vem de 4 derrotas seguidas. Então não faz um bom campeonato aí jogando fora de casa, né? A gente vê aqui, oscila aí mais over do que under, né? Mas tem aquela oscilada no under. E aqui o Rosário também tem alguns jogos under aí jogando em casa. Então, mercado de gols aí, no primeiro momento, fico de fora. A gente vê aqui que também na lista dos últimos 10 jogos dá para ver que oscila mais aqui o Instituto, né? O Rosário aqui tem 2-0-0, né? 1-0 aqui. Então, mercado de gols aí é complicado, né? Para se trabalhar aí, principalmente no Campeonato Argentino.
Vamos para as odds aqui, pessoal. Então temos aí um Rosário a 2,12, Instituto a 13,85. Me agrada trabalhar esse lei, equipe do Instituto aqui. Rosário ainda não perdeu nessa temporada. Outro detalhe que o Rosário vai ter a semana livre, né? Já o Instituto vai jogar a Copa da Argentina aqui contra o Riestra. Então, cara, me agrada aqui buscar esse lei, equipe do Instituto aí, ou até mesmo esse back, equipe do Rosário acima de 2. Rosário em casa é muito forte, então me agrada bastante aí se posicionar e trabalhar a favor do Rosário. Mercado de gols aí eu fico de fora, né? A gente vê que o mercado tá prevendo um jogo um pouco mais under, né? O under 2,5, 1,55, o over 2,5, 2,46. Mas no primeiro momento fico de fora para pôr no bilhete. Acho interessante um empate anula do Rosário Central ou até mesmo um dupla chance para incrementar no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático, menos 0,25 do Rosário Central, pagando 1,85 e meu palpite, meu placar, 2-0 Rosário Central. Santos Internacional, Brasileirão Série A, 9 horas da noite, nona rodada do Brasileirão. Confronto nos últimos 3 anos, né? Uma vitória do Santos, 2 vitórias do Inter, 3 empates, né? O Inter ganhou as 2 jogando na sua casa, o Santos ganhou jogando na sua casa. E os empates aqui, 2 na Vila e 1 no Beira-Rio. Race aqui dos últimos 10 jogos das duas equipes, né? Então a gente vê aqui que o Santos tem 3 vitórias, apenas 4 derrotas e 3 empates, né? Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Santos, 3 empates, 2 derrotas, né? E o Inter aqui, 4 vitórias nos últimos 10, 1 empate e 5 derrotas, né? Os dois times acabaram sendo eliminados na Copa do Brasil. O Santos caiu para o Bahia nos pênaltis e o Inter caiu para o América Mineiro nos pênaltis aí. Inacreditável o que vem acontecendo aí com o Inter, aí mais uma eliminação na conta aí do presidente Barcelos aí, vem fazendo um excelente mandato, né? Uma eliminação mais vexatória do que a outra. Inter aí engatou um bom momento, né? Depois de engatar 5 derrotas seguidas, emendou 3 vitórias seguidas, né? Apesar de não ter conseguido desclassificar, venceu aqui o América Mineiro por 3-1, né? Vamos para a tabela aqui, né, pessoal? Antes disso aqui, ó, Santos aqui numa situação muito complicada no seu grupo ali na Sul-Americana, né? Até para a segunda vaga ali tá complicado. Então o Santos aí precisa de um milagre para se classificar na Sul-Americana. Já o Inter aqui vai enfrentar o Nacional pela Libertadores, né? O Inter que é o líder do seu grupo, né? Mas se perder esse jogo aqui, a situação do Inter aí já fica complicada, né? Se o Medellín ganhar, tendência é que ganhe, né? Então, do Metropolitanos e o Nacional ganhar do Inter já complica a situação do Inter aí. Vai ter que ir pro tudo ou nada no último jogo em casa. Então, o Inter não pode perder esse jogo de jeito nenhum, né? Então, pode ser que poupe, né? Alguns jogadores contra o Santos. E o Santos aí também tem confronto aí no meio de semana, mas vai jogar em casa. E também tá numa situação aí que só um milagre. O Santos teria que vencer as duas e secar aí o, até não me recordo o outro clube que tá em segundo colocado ali. Eu sei que o Nils ganhou seus 4 jogos na Sul-Americana, né? Então o Nils é o líder aí. Então o empatezinho aí serve muito pro Nils aí nesse jogo. E o Santos, aí, como eu falei, precisa vencer as duas. Então vamos para a tabela aqui, o Santos 12º, o Inter 13º, os dois times abraçados aqui. O Santos em casa, o oitavo melhor mandante, 2 vitórias, dois empates, então tá invicto jogando em casa. E o Inter fora de casa é o segundo pior visitante, com 1 empate e 3 derrotas. Então a gente vê aqui, né, o Santos venceu do Bahia e do América Mineiro, empatou com o Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Então aceitável que essa race do Santos jogando em casa, esses 2 empates, 2 vitórias. E o Inter aqui, né? 3 derrotas seguidas jogando fora de casa e um empatezinho, né? Se for ver também, o Inter pegou só a pedreira fora de casa. Então dá para não relevar, né? Mas são derrotas que são normais, né? Tu perder, por exemplo, o Grenal é clássico, jogando fora de casa, Atlético Mineiro muito forte, São Paulo aí com o Dorival encaixou demais, e um empatezinho com Fortaleza aí que também é sempre bem difícil jogar lá no Castelão. Então a gente vê aqui, né? Jogos do Inter 1,5 bate direto, do Santos aqui
ou over-under, né? Bem parelho, então oscila bastante. Se a gente pegar os últimos 10 aqui também, mesma coisa. Temos 2-0-0, 2-1-0 também, de restante 2 ou mais. Então o Santos aí oscilando bastante. Já o Inter aí é de praxe, né? 2 golzinhos nos jogos do Inter aí é batata praticamente, né? Nos últimos 10 em 9, bateu 1,5, só não bateu aqui nesse contra o Goiás. Então, cara, o Inter aí sempre bom trabalhar aí 1,5 nos jogos do Inter. Vamos para as odds, pessoal. Temos aí um Santos a 2,38, o Inter a 13,45 para o trade, pessoal. Então, acho que dá para a gente explorar esse lei a equipe do Inter aí. Cara, o Inter vem num péssimo momento no Brasileirão aí, apesar de ter vencido aí seus últimos jogos. Mas, cara, quem olhou os jogos do Inter aí, os 3 jogos, o Inter não venceu, tipo assim, ó, dizendo, o Inter venceu, jogou bem e voltou a confiança e tudo mais. Não. Venceu aos trancos e barrancos aqui metropolitanos, venceu aos trancos e barrancos do Bahia. E aqui contra o América Mineiro, cara, 3 gols de bola parada, né? 2 gols de cruzamento, né? Com uma falta lateral e cruzamento, e um gol de pênalti. E o Inter não jogou bem assim. Foi um pouco superior ali o América ali, mas, cara, não foi aquela superioridade de ser, cara, o Inter tá amassando, o Inter tá jogando bem, tá merecendo a classificação. Não, achou 3 gols ali, nos outros jogos também, achou 2 gols, então, cara, o Inter não vem jogando bem, então acho interessante trabalhar esse lei equipe do Inter aqui, principalmente o Santos aí, historicamente, contra o Inter jogando em casa, é muito forte, é difícil de perder. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 derrotas só para o Inter em toda a história do Santos jogando na Vila. Então, cara, para mim é muito interessante buscar esse lei equipe do Inter. Mercado de gols, né? Santos oscila demais, o Inter aí dá para confiar no 1,5. Então, cara, gols aí levaria totalmente para o ao vivo aí para se trabalhar gols. Para o bilhete, pessoal, dupla chance Santos, empate anula Santos. Para mim é pedida, né? Deixa eu ver que o Santos está invicto ainda jogando em casa aqui também. Então, para mim tem muito valor trabalhar algo a favor do Santos. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um empate anula da equipe do Santos, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar 2-1 Santos. Agora vamos para o nosso bilhete do sabadão. Vamos pegar aqui o empate anula do brabíssimo City e também aqui um dupla chance do outro brabo, do Ulsan, lá da Coreia. Oddzinha de 1,74 do nosso bilhete do sabadão, Gi. Fechou, então, duplinha dos brabo, né? Não adianta aí, é o City, é o Ulsan. Tem tudo aí para botar essa duplinha no nosso bolso aí. Fechou, galera? Curtiu as nossas análises aí? Deixa aquele like, né? Te inscreve no canal e ativa o sininho, dá aquela força pros guri aí. Pô, estamos crescendo aí graduativamente no YouTube, né? Então, graças a vocês aí que vêm nos ajudando aí, deixando aquele like, né? Compartilha também com os amigos aí que gostam de fazer uma aposta, que o nosso conteúdo estamos aí todos os dias. Beleza? Amanhã, domingão, também grade cheia. Vamos para dentro aí. E é os guri!